Olá! Hoje a gente vai destrinchar uma lei que, olha, mudou completamente o cenário do combate à corrupção corporativa no Brasil. Uma legislação que realmente veio para virar o jogo para as empresas que operam por aqui. E para começar, vamos direto com a pergunta que é o centro de tudo. Será que é justo uma corporação inteira pagar o preço pelo ato corrupto de um único funcionário ou diretor? Por muito tempo, essa resposta não era nada clara. Mas a lei que a gente vai analisar hoje responde isso com um sim bem grande. Então vamos lá. A gente está falando da Lei 12.846 de 2013, que ficou mais conhecida como a Lei da Empresa Limpa. Ela basicamente inaugurou uma nova era, porque mirou diretamente nas pessoas jurídicas, ou seja, nas empresas. E aqui está o pulo do gato, o conceito que muda tudo, a chamada responsabilização objetiva. O que isso quer dizer na prática? Bom, significa que se um ato de corrupção foi feito no interesse ou para o benefício da empresa, pronto, a empresa vai responder, ponto final. Não precisa provar que a alta diretoria sabia ou que a empresa como um todo teve a intenção de corromper. A responsabilidade é direta. Beleza. Então, quem exatamente está na mira desta lei? O alcance dela é bem amplo e foi desenhado assim, justamente para não deixar brechas. Agora, o que é bem interessante aqui é a distinção que a lei faz. Ela separa as coisas. A empresa, a pessoa jurídica, responde objetivamente pelo ato. Já as pessoas físicas por trás disso, diretores, administradores, funcionários, elas respondem individualmente e aí sim, na medida da culpa de cada um. Uma coisa não exclui a outra. As duas responsabilidades correm juntas. E quando a gente fala em empresa, o artigo 1º da lei deixa claro que o leque é vasto. Não importa o modelo. Inclui desde grandes corporações até pequenas sociedades, fundações e até mesmo empresas estrangeiras que tenham qualquer tipo de representação no Brasil. A ideia foi não deixar ninguém de fora. Certo, a responsabilidade é ampla. Mas por quais atos exatamente uma empresa pode ser punida? O artigo 5º da lei detalha os chamados atos lesivos. Aqui a gente vê um resumo bem claro das categorias. Não se trata apenas do suborno direto, clássico. A lei cobre fraudes em licitações e contratos, a tentativa de atrapalhar investigações e até mesmo o simples ato de financiar ou patrocinar essas práticas ilícitas. É uma rede bem completa. E cometer um desses atos tem um preço, e ele é muito alto. Vamos ver as sanções, que são bem pesadas. O ponto principal talvez seja este número. A multa administrativa pode chegar a impressionantes 20% do faturamento bruto da empresa do ano anterior. Pensa só no impacto financeiro que isso tem para qualquer negócio. E se não for possível calcular com base no faturamento? A lei tem uma alternativa. A multa pode variar de 6 mil a 60 milhões de reais. De qualquer forma, o prejuízo é enorme. Então, as duas principais punições na área administrativa são, primeiro, a multa pesadíssima que a gente acabou de ver, e segundo, algo que atinge em cheio a reputação. A empresa é forçada a pagar para divulgar sua própria condenação em jornais de grande circulação. E atenção, a multa é uma punição. Ela não substitui a obrigação de reparar integralmente o dano causado. Ou seja, além da multa, a empresa precisa consertar o prejuízo que gerou. A conta não para por aí. Agora, diante de um cenário tão severo, a lei também oferece uma saída, o mecanismo de cooperação. É o famoso acordo de leniência. A pergunta que todo mundo se faz quando uma crise dessas estoura é: e aí, tem uma saída? A resposta é: talvez. E essa saída se chama colaboração. O acordo de leniência, que está lá no artigo 16, é basicamente um trato. A empresa que cometeu o ato ilícito procura as autoridades, confessa, entrega informações, documentos e, em troca, pode receber benefícios e uma redução bem significativa nas penalidades. Mas, claro, não é tão simples assim. Para conseguir um acordo, os requisitos são bem rígidos. A empresa precisa ser a primeira a se apresentar, tem que parar na hora com as irregularidades, admitir sua culpa e, claro, cooperar de forma total e irrestrita com as investigações. Se a empresa cumprir tudo, os benefícios são consideráveis. A multa pode ser reduzida em até 2/3, ela se livra daquela publicação da condenação e pode evitar outras sanções, como a proibição de contratar com o poder público. É uma ferramenta poderosa, tanto para o Estado quanto para a empresa que busca sobreviver. E isso tudo nos leva à reflexão final. A lei da empresa limpa, com suas punições severas, e a válvula de escape dos acordos, representa um avanço inegável.
Mas fica a questão: um acordo que reduz multas e salva uma empresa consegue de fato reparar o profundo dano social e moral que a corrupção causa? É algo para se pensar.